sempre uma alegria poder servir a essa casa, os irmãos, poder servir a essa mesa. E aprove Deus que fosse essa noite, e eu fico muito feliz de estar sempre aqui. Já estamos vindo lá do culto da nossa casa, lá o culto começa às 6, então deu para pegar ainda um pouquinho, deu para dar uns gritos. E glória a Deus, só emendamos um com o outro e cá estamos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu vou pregar uma mensagem que você já ouviu muitas e muitas vezes. E eu espero que ela fale ao seu coração mais uma vez. Eu possa, de alguma forma, te direcionar para algo novo de Deus, para a sua vida nessa noite. 1 Samuel 17. Glória a Deus. Eu vou ler ali o verso de número 38 até o verso 40. Primeiro livro de Samuel 17, 38 diz assim: E Saul armou Davi com a sua armadura e colocou o capacete de bronze sobre a sua cabeça. E e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Eu não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Somente até aí, pode se assentar. Glória a Jesus. Fique bem confortável, você está na sua casa e estamos com o nosso Pai, né? Aleluia. Irmãos, eu já preguei sobre Davi 3 milhões de vezes. Já preguei muito sobre Davi. De vez em quando parece que eu tô, tipo, isso aí é só para os velhos, né? Na caverna do dragão. E Davi é o mestre dos magos. Quando eu penso que eu estou saindo, entro numa porta que eu saí de Davi, preguei tudo que eu tinha para falar sobre ele. De repente Deus vem e eu fico, uau, aleluia. E eu preguei muito mesmo sobre Davi. Preguei tudo que eu achei que era possível ser pregado sobre ele. Escrevi até um livro sobre ele, que eu falei, acabou, não tem mais. Agora eu vou ter que fazer uma segunda edição, porque tem mais coisas para me colocar no livro. E eu preguei sobre esse menino, preguei sobre essa funda que ele usou, preguei sobre essa coragem, sobre essa ousadia que ele teve. Uma das primeiras vezes que eu preguei sobre Davi foi aqui em Ponta Grossa, lá na igreja do pastor Édipo. Preguei a mensagem, o segredo de Davi, quando o profeta Samuel, segundo o historiador Flávio Josefo, fala aos ouvidos dele que estava ungindo a rei sobre Israel e ele precisa guardar aquele segredo. Preguei tudo que você imaginar sobre Davi. E aí, de repente, esses dias a gente estava em uma escola dominical, lá na nossa casa, e eu estava ministrando. E a revista que nós estamos usando lá é uma revista que fala sobre primeiro e segundo livro de Samuel, e vamos em várias histórias. E aí, de repente, eu estou ali ministrando sobre esse menino, e era sobre a batalha, o tema era um coração conectado a Deus. E ali a gente vem trazendo a história, já tinha facilidade, não precisei nem rabiscar muita revista, que eu já tinha pregado, já preguei tanto sobre ele, que eu achei que eu sabia tudo sobre ele. E eu já tinha pregado tudo sobre o que podia ser pregado sobre ele. E aí, de repente, eu comecei a entender que a gente pregou bastante sobre Davi. Eu já preguei sobre a sua coragem, sobre a sua ousadia. Já preguei nos momentos em que ele
no redil ali sozinho estava, defendendo as suas ovelhas, sobre a falta de uma torcida lá no aprisco lá, e então, eu preguei sobre tudo, sobre Davi. E aí de repente eu me deparei com esse texto, e a gente estava falando sobre o coração de Davi, e eu me deparo com esse texto, que é muito conhecido. Quem nunca leu esse texto, quem nunca ouviu essa história, quando ele chega ali diante do rei, se apresenta diante do rei, e ele se posiciona como alguém que tinha uma solução para aquele problema. Veja que esse menino, ele é criado, ele é colocado em um aprisco para cuidar de algumas poucas ovelhinhas, não tinha muito. Segundo seus irmãos, que tratavam ele com bastante sarcasmo, nesse próprio contexto aqui, ele tinha apenas algumas ovelhinhas. Mas por essas ovelhinhas que ele tinha, e inclusive a gente vai pregando e às vezes a gente vai refazendo, reinterpretando aquilo que a gente já pregou, e algumas coisas eu olho assim, às vezes eu estou assistindo uma pregação minha no YouTube, eu digo, não acredito que tu disse isso, vou ter que tirar agora a mensagem do YouTube, porque eu estava ensinando errado. E esse menino, ele é colocado ali, e a gente sempre vê esse menino sendo colocado ali por causa de por uma rejeição que a gente imagina. Há quem se prega, inclusive, alguns judeus, e aí você talvez tenha ouvido uma mensagem poderosa ali do Yosef Akiva pregando sobre isso, sobre a possibilidade de Davi ser um filho bastardo e tal. Então, por isso, o pai ter o rejeitado e colocado lá para ele pregar, para ele ficar com as ovelhas malhadas e tal. Mas quando a gente começa, olha, por exemplo, esse momento em que o pai pega o filho, que era um adolescente ali, e envia ele para um ambiente de guerra, esse pai, ele sabia quem era aquele menino. Não era um pai que rejeitava o filho, assim, nesse sentido que eu sempre imaginei isso, e preguei isso. Mas um pai para pegar um filho, para colocar ele num ambiente de guerra, num ambiente como ele estava enviando aquele menino. Claro, a situação ali é um contexto, era pegar o menino e usar ele como Uber ali, e vai lá levar uns queijos, uns pão para os seus irmãos. Mas é um ambiente de guerra, é um ambiente hostil. É um ambiente em que você não envia crianças. Você não envia o seu filho, sendo ele uma criança, para um ambiente perigoso como esse. A gente envia os nossos filhos, normalmente mais as nossas filhas, para a escola, e a escola fica ali na outra esquina, e a gente já acha que é um percurso perigoso, então a gente vai lá levar. Porque a gente, isso aqui não é um lugar, e se você, e aí daqui ali, se acontecer alguma coisa, você grita, e não sei o que e tal. Esse pai pega o filho e envia ele para um ambiente como esse. Esse moço, quando Saul perguntou sobre ele, perguntou assim, quem é o pai dele? Não é quem é ele, eu quero saber quem é o pai dele. Irmão, porque a Bíblia, a história bíblica é sobre paternidade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso, quando Jesus vem, que vai romper a lei para a graça, e que alguém pergunta, Senhor, como nós devemos orar, e diz, ora, Pai nosso que estás no céu. Oh, glória a Jesus, porque eu vim trazer essa identidade de paternidade. E é por isso que ele vai contar a parábola lá, que a gente chama do filho pródigo, mas não é do filho pródigo. Só está na nossa Bíblia, a minha nem tem, porque como é slim, ela não tem as epígrafes para ficar menor, mas nas maiores tem, está escrito lá a parábola do filho pródigo. Não é sobre o filho. É só você ler o texto, diz assim, havia um pai que tinha 2 filhos. A parábola não é sobre os filhos, a palavra é sobre o pai, é sobre paternidade, é sobre... meu Deus do céu, aleluia. E quando aquele filho vai embora, sabe o que ele faz quando ele vai embora? É só você olhar o contexto, ele tira o anel que ele tinha e deixa em cima da mesa. Anel, nesse caso aqui é uma aliança, mas anel fala de identidade. E essa aliança fala de identidade, ela diz, eu sou um homem casado. Fala de identidade. Então o filho faz isso, deixa aquela aliança, deixa aquele anel, e ele vai embora, ele rompe com a sua identidade de filho, e ele começa a perder essa identidade lá no meio dos porcos. E quando ele está lá, que ele diz, a Bíblia, que ele olhou e teve vontade de comer aquela comida, então ele se lembrou, não das meninas que acompanhou ele enquanto ele tinha dinheiro, não da galera que estava junto com ele enquanto ele estava no auge, porque ele saiu com o cartão do pai, Premium Plus Gold.
E aquele cartão passou e era débito para tudo quanto é lado. E o menino estava feliz porque era só passar o cartão. Mas quando acabou, não é dessas pessoas que ele tem lembrança. Ah, meu Deus do céu, ele olha e diz assim: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Oh, glória a Jesus, aleluia. Ei, ele chegou para o pai. E se você olha o contexto judaico, quando um filho tem coragem de pedir ao pai a herança, é como se ele estivesse dizendo: pai, se o senhor morresse para mim hoje, era top, porque eu levar tudo que é meu direito. É como se ele desejasse a morte do pai. Eu estou falando de uma cultura. E ele vai embora, mas quando ele retorna, não existe mágoa, não existe doença para ser tratado no coração do pai, porque o pai o liberou, mas já liberou ele com perdão e disse: vai, aleluia, glória a Deus. Então o filho vai lembrar, é do pai. Ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Por quê? Porque na casa do meu pai até os empregados são tratados bem. E aí ele pega a carteira de trabalho que ele levou, e o único emprego que ele conseguiu foi de pastor de porco. E ele pega a carteira de trabalho, ele vai num espelho e ele começa a ensaiar um discurso que ele ia fazer quando ele chegasse para o pai. E aí ele começou a ensaiar e disse assim: voltarei para o meu pai e direi: pai, pequei contra o Senhor e contra o céu. Te peço que me receba de volta como um dos seus empregados, porque não sou digno mais de ser chamado seu. Perdeu a identidade, filho. E quando a gente perde a identidade de filho, a gente perde o rumo, irmão. Glória a Deus, porque a igreja é sobre paternidade. Ah, meu Deus do céu. Então ele pega aquela carteira de trabalho e ele volta para casa, mas ele não volta como filho, ele volta querendo se colocar debaixo de uma posição de empregado da casa. E aí ele chega, mas quando ele chega ele tem uma surpresa. O pai já está lá no portão esperando ele voltar. Oh, meu Deus. E não apenas isso, o pai deu uma ordem, diz: pega o cordeiro cevado, ou seja, o cordeiro que já está sendo preparado desde o momento que ele foi embora. Eita, aleluia. Ah, não, você precisa entender isso. Já havia um cordeiro sendo preparado para o retorno do filho. Oh, glória a Deus, porque o filho pode até perder a identidade de filho, mas o pai jamais vai perder a identidade de pai. Ah, meu Deus, aleluia. Talvez a sua referência de pai tenha sido ruim na terra, terreno falando. E por isso você até hoje não aprendeu a lidar com a paternidade no reino, na casa. Porque a experiência que você tem com o pai é alguém que foi agressivo, abusador, seja lá o que for. Então você não consegue, ou talvez você nem teve essa identidade paternal na sua casa. E aí você teve dificuldade. Mas deixa eu dizer uma coisa: o exemplo que você pode ter tido na terra, glória a Deus, com um homem que foi falho, que errou, pode ter sido desastrosa, mas aqui, aleluia, glória a Deus, jamais será, porque aqui você tem um pai de verdade. Oh, glória a Jesus, aleluia, bendito é Deus. E aí o filho chegou, e quando ele chegou, o pai olhou para ele e fez isso. Meu filho. E o menino, não só isso, porque o texto diz que o pai foi correndo até o filho. E quando ele chegou até ele, que ele foi dar um abraço, o filho fez isso, disse: para, que eu tenho um discurso que eu ensaiei. E o velho parou, com o abraço assim, né? Ele diga, o pai não queria nem passar o abraço, né? O pai está aqui, ele disse: pai, pequei contra ti e contra o céu, e não sou digno mais de ser chamado seu filho. O pai olhou para ele. Aí, pastor, olhou para ele, olhou para alguém assim e disse assim: pega o anel que está lá em cima da mesa. O servo vai lá e traz de volta a identidade dele. Oh, glória a Deus. E o pai restaura a identidade dele. Oh, glória a Jesus, aleluia. E diz: não, aqui você não é empregado, aqui você é filho. A festa já estava preparada para quando você voltasse. Vem, vem, vem. Olhou e disse: toca o som, porque a festa vai virar noite. Porque ele estava morto e ressuscitou, estava perdido e retornou. Aleluia, glória a Deus. É identidade, é paternidade. Então, se alguém olha e pergunta assim: quem é o pai desse menino? Alguém diz: é Jessé. Por quê? Porque esse menino é o reflexo do pai, daquilo que o pai conduziu, direcionou.
Então eu entro nessa crise, será que Jessé realmente foi alguém que o rejeitou, foi alguém que o colocou ali, entendendo o poder daquele aprisco na vida daquele menino? Aleluia. Naquele aprisco ele começa a cuidar, e ele começa a não apenas cuidar, porque cuidar é uma coisa, se comprometer é outra. E reino não é cuidado, é comprometimento, porque a gente pode cuidar sem se comprometer. Olha para os dois moços, o sacerdote e o levita, está passando num caminho, e o outro levita, e ele está aqui, glória a Deus, com a sua harpa, cantando aqui, poderoso Deus, meu Deus do céu, que forte, e o sacerdote está passando aqui, e pregando a mensagem poderosa com eloquência, poderoso, eterno, a glória do Senhor está passando nessa casa, glória. E aí a Bíblia diz que tem um moço ali que foi assaltado, está tudo arrebentado. Mas Jesus está olhando e dizendo assim, sabe o que aconteceu com o levita? Ele passou cantando e foi embora. Meu Deus. Sabe o que aconteceu com o sacerdote? Ele passou pregando e foi embora. Ele passou sacerdotando e foi embora. Não existe essa palavra, mas criei agora. Ele sacerdotou e foi-se embora. Sabe por que eles não pararam? Não é porque eles não queriam cuidar, é porque eles não queriam se comprometer com aquele rapaz. É só você olhar o samaritano, o que ele fez, e aí você entende isso. Porque o samaritano chegou, pegou ele, não só pegou o vinho que ele tinha, derramou na ferida, para tirar toda a bactéria, para limpar a ferida. O álcool vai fazer isso. E não só isso, ele pega o azeite e derrama sobre a ferida. O samaritano é rejeitado, é uma cidade rejeitada, de pessoas rejeitadas. Os judeus não passavam nem lá por dentro. Se pisasse na terra, limpava o pé e saía correndo. Quando entendiste, passei aqui é a terra de Samaria, limpava o pé e saía. Mas aquele samaritano não tinha uma posição, era rejeitado, mas carregava vinho e carregava azeite. Aleluia, carregava cura, carregava unção. Oh meu Deus do céu, aleluia. Jesus não está procurando sacerdotes, Jesus não está procurando os grandes levitas, Ele está procurando aqueles pequenos que são comprometidos, que andam ainda carregando vinho e azeite. Oh glória, aleluia. Então ele derrama, mas não é só isso, porque isso outros poderiam fazer. E é por isso que os dois não pararam, porque quando olharam a situação dele, disse, não dá só para derramar azeite, não dá só para derramar vinho, vai ter que fazer algo mais. E a gente não quer fazer algo mais. Por isso para a gente um grande culto de domingo já é uma coisa boa, e para que mais, né? Vamos dar paz do Senhor ali na frente e até domingo que vem. E eu não estou falando de criar 300 cultos, não. Às vezes até é o inverso. Eu estou me perguntando qual é o comprometimento que eu tenho com essa casa. Qual é o compromisso que você tem com os pastores dessa casa? Como você tem se comprometido com essa igreja? Como você tem se comprometido com esse ministério? Os dois pegaram, o rapaz pegou ele e olhou e falou, não tem o que fazer. Pegou ele num colo, ele estava com um jumentinho, colocou em cima do seu jumento. E aí, em vez dele seguir o seu caminho, ele retorna. E ele vai lá numa hospedaria, chega na hospedaria e diz assim, viu, eu preciso hospedar esse rapaz. Preciso que você me ajude cuidando dele. Mas não é só isso. O que precisar, eu vou voltar, porque eu estou comprometido com essa causa. Aleluia. Porque ele se tornou um compromisso meu. Quem é ele, não sei. Qual é o nome dele, não sei. Qual é a família dele, não faço ideia. Mas eu tenho um compromisso. E o meu compromisso não é com o sobrenome, não qual é o nome, não. É com a causa que eu me envolvi. Então ele diz assim, gasta o que precisar, porque amanhã eu vou voltar e eu pago tudo o que for necessário. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Sabe o que me faz lembrar? Me faz lembrar Jesus de joelho dobrado. Glória a Deus, o seu suor se transformando em gotas como sangue, pingando naquela areia, e cada gota caindo naquela areia, vai trazendo aquelas marcas naquela areia, e aí de repente ele começa a orar, ele diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento. Mas ele para e coloca-se contudo. Seja feita a tua vontade, porque eu vou até o fim.
Aleluia. Quando eu leio Paulo dizendo assim: por essa causa eu me ponho de joelhos por causa da vida de vocês, para que vocês possam entender a vida de Cristo. É isso, ele está dizendo assim: Jesus se comprometeu com a causa de tal modo que ele deu a sua vida por ela. Aleluia, glória a Jesus. Ele, quando dobra aquele joelho, uma das gotas que cai naquele sangue, naquele chão, tinha Ipepe rumo, aleluia. Uma daquelas gotas tinha o meu nome, estava escrito Agnaldo, e ele dizia assim: mas contudo eu vou até o fim por causa da vida dele. Você foi comprado com gotas de sangue que caíram sobre a areia, aleluia, glória a Jesus. Eu não valia nada e ainda valo pouco, mas fui comprado por um preço que ninguém pode pagar. Oh, glória a Jesus. E por isso eu não me atrevo a dizer que estou pagando o preço, porque o preço que foi pago pela minha vida nada pode pagar. É comprometimento, é causa. Quando Davi chegou naquele aprisco, meu pastor sabe o que ele faz? Ele se compromete com aquelas ovelhas. Alguém pode dizer: é só as ovelhinhas malhadas. Ele diz assim: é meu compromisso. Ele diz: isso aí nunca vai te trazer honra. Ele diz: mas é meu compromisso, é a minha causa. Os irmãos disseram: volta lá para aquelas poucas ovelhinhas que você tem. Sim, são poucas, mas é minha causa. Glória a Jesus. E eu estou comprometido com aquelas poucas ovelhinhas, comprometido de tal forma que de repente pulou um leão ali dentro. Você conhece a história, e ele, no cantinho ali em cima da sua escrivaninha, naquele aprisco, tem em cima lá as suas armas de guerra. Tem um cajado, glória a Deus, tem uma vara, meu Deus do céu, aleluia, tem um alforje, o alforje andava com ele. Aí tem uma funda, e aí ele faz ele olha e diz: deixa eu ver, esse aqui é com o cajado, esse é com a vara ou com a funda, esse aqui, peraí. E aí o leão veio, ele partiu para cima do leão. Eu não estou falando de um hamster, de um porquinho da Índia, de um pinte que você vê na rua, de um cachorro em caramelo, que você encontra de madrugada e ele, miserável, ainda te ataca ainda. Aí você tem que fingir que pegou uma pedra, né? Sai, caramelo. Não é, eu estou falando de um leão. Eu estou falando de um rapaz que tem tanto comprometimento com aquilo que ele está fazendo, que ele não pensa que aquilo é um leão. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. E ele olha e diz: vai ser com tudo agora. É tudo ou nada, mas você não vai se meter com as minhas ovelhas. Você não vai se meter com a minha causa. Oh, meu Deus do céu, aleluia. E ele parte para cima daquele leão, e a batalha é grande, e meu Deus do céu, e ele termina todo rasgado, todo mordido, tudo zunhado. Até isso eu tive que mudar a minha mentalidade, porque como assim o menino enfrenta um leão e não sai com nenhuma cicatriz? Claro que não, claro que ele se arrebentou naquela luta. Ele segura aqui no pescoço do leão, foi lá que nasceu o golpe lá, mata leão. Ele deu mata-leão no leão, irmão. Aleluia. E quando ele dá um mata-leão no leão, o leão tem ainda 4 patas para rasgar ele todo. Ah, meu Deus do céu, o leão cai morto por um lado, e glória a Deus por isso, mas o menino cai todo arrebentado por outro. E cada batalha vai deixando marcas, vai deixando cicatrizes, mas elas doem, os ferimentos doem. Quando você passa ali o metiolate, que não arde mais, mas antes ardia, ele dói. Mas sara. E depois que sara, você pode estender a mão e dizer assim: pode tocar aqui em mim, porque não está doendo mais. E a dor que um dia eu senti, glória a Deus, vai sarar a dor que você está sentindo agora. Toca em mim. Foi o que Jesus disse para Tomé. Levantou, glória a Deus, o seu lado e disse assim: Tomé, toca aqui em mim, toque nas minhas mãos, porque você vai ser curado também. Quando Tomé tocou e disse: Senhor Deus e Deus meu, ah, meu Deus, aleluia, glória a Jesus. Ele enfrenta aquele leão, ele dá vida pelas ovelhas, ele arrisca a sua vida por elas, e ele vai passar, vai se tratar. E quando ele está quase sarado, ou ele está sarado, porque só pessoas saradas que continuam lutando e defendendo as suas ovelhas. Pessoas feridas, elas normalmente ferem. Pessoas saradas, elas normalmente saram.
Então, quando você chega perto de alguém e essa pessoa está ferindo, é porque ela está ferida. Quando você não pode tocar nela, é porque ela ainda está sangrando e está escondendo o sangramento. Ah, meu Deus do céu, e Jesus precisa revelar esse sangramento e essa dor hoje para que ela seja curada. Para que você possa curar outras pessoas através disso que você viveu. E aí, de repente, quando ele pensa que está tudo zerado, Deus vai lá e manda um urso agora. O leão foi pouco. Sabe por que é pouco? Porque a gente cria experiência, pastor Max. A gente cria habilidade. E aí a gente criou até um negócio que é matar um que por dia. O que você mata por dia? Não, ninguém mata um leão por dia. Mata lá no mundo, aqui dentro. Não, a gente um dia mata um leão, no outro Deus manda um urso. Leão você já dominou. Para que Deus vai ficar mandando leão, se você já dominou, já tem a técnica? Vai acrescentar mais em quê na sua vida? Então Deus fala, não, meu filho, esquece leão já era. Leão já fez amizade. Agora, irmão, é desafios maiores. E aí vem um urso. E aí, de repente, ele vence aquele urso e agora o pai chega e diz assim, agora você vai lá no arraial e você vai levar essa comida para os seus irmãos. E aí diz, beleza. Aí ele pega e coloca a farinha no jumento, coloca o queijo em cima do jumento, coloca ali os pães em cima do jumento e ele parte. Mas antes dele partir, ele vai lá, eu preciso levar as minhas armas de guerra. Então ele pega ali o seu cajado, ele pega ali o seu alforje, ele pega a sua vara, ele pega ali a sua funda. A arma principal de guerra do menino agora é a funda. Ele coloca a funda, prepara e aí ele desce. Quando ele chega lá, ele encontra barulho de guerra. E quando ele encontra barulho de guerra, ele pergunta para alguém, viu, o que está acontecendo aqui? Os irmãos olhou e disse assim, sai fora, menina, aqui não é lugar para criança. Volta para aquelas tuas poucas ovelhinhas. Aí ele vai no outro e diz, o que está acontecendo aqui? Sai para lá, menina, dá um pedala robin nele, vai para lá. Já trouxe a farinha, já trouxe o pão, quer mais o quê? O queijo ele entregou para os comandantes. E ele começa a perguntar, mas ninguém dá crédito ao menino, nem sequer para ouvi-lo. O menino só queria saber. Ele sai para lá, menino, isso aqui não é lugar para criança. Mas o menino insiste, porque não é porque alguém não acredita que o outro não vai acreditar. Uma hora eu vou achar alguém que acredita na minha loucura. Aleluia. Uma hora eu vou acreditar alguém, um pastor Maxwell da vida, que acredita na minha loucura, vai acreditar no meu ministério, e aí vai ter alguém contando testemunho igual o irmão conta. Aleluia, glória a Deus. Deus me achou através da oração da minha esposa, e encontrei um maluco doido ainda para acreditar no meu chamado, no meu ministério. Aleluia, glória a Jesus. Então ele continua, até que encontrou alguém que diz, tá, eu vou te contar o que está acontecendo aí, isso é isso, gigante, 40 dias, 40 noites, etc. Davi olhou para o gigante, talvez ele olhou para Deus, e falou, primeiro um leão, depois um urso, 2 metros, 2,30 m, 70, olhou para Deus e falou, o senhor está brincando não, né? E aí, o que ele faz? Diz assim, que vai ganhar quem vencer esse gigante? Alguém diz para ele assim, vai virar genro do rei. Ele diz, glória, não vai ter um glória a Jesus. E aí ele se posiciona como a solução para aquele problema. Mas não é só isso. Lembra que o menino aprendeu a ser alguém comprometido lá atrás das ovelhas malhadas. Então quando ele chega ali naquele ambiente, um ambiente de derrota, o que ele traz lá de fora daquele ambiente de derrota? Aquele ambiente estava totalmente pessimista. E por que estava pessimista? Não era porque alguém matou um deles. Não era porque um regimento deles foi morto naquela guerra, não, eles não lutaram. Eles perderam aquela luta sem levantar uma espada. Foi só a notícia que espalhou no arraial que os dominou, o medo os dominou. A Bíblia ensina o segredo para você perder o medo, e ele é bem claro e diz assim, o amor lança fora todo o medo. O medo está dominando ele, só que Davi ele vem de um ambiente externo, em que ele acostumou vencer leões, vencer ursos, se comprometer. Então quando ele entra dentro daquele ambiente que alguém falou para ele assim, é um gigante, meu irmão, eles falaram até o peso que tinha a ponta da lança do gigante, tem 7 quilos o peso da... E o que eu estou a ver com isso? Davi, a armadura dele pesa 60 quilos, e daí?
Só isso dominou aquele povo, amedrontou eles de tal forma que eles não tiveram coragem de lutar. Irmão, a gente olha e normalmente a gente tem essa ideia de um Golias que media 5 metros de altura. Não, pega as medidas bíblicas, é entre 2,30 metros a 2,90 metros. Se pegar as medidas, lá tem as medidas dele, côvados. Só que aí tem um problema com o côvado, porque tem alguns lugares que o côvado tem 40 centímetros, outro tem 45, então dá essa diferença. Mas é 3 metros, 2 metros e pouco, 2,5 metros. Tem jogador de basquete por aí, tem uns pessoal que tem aquelas deficiências que não consegue parar de crescer, que tem isso. Saul tinha 2,30 metros, não bate, mas dava para encarar, mas é um covarde. Aí o menino se apresenta e diz assim: por que ninguém teve coragem? Assim, é porque não tem jeito. Ele falou: não, deixa eu lhe dizer uma coisa, esse gigante incircunciso, olha aqui de novo, ó. Sabe o que é a circuncisão? É a aliança que o judeu tinha com o Senhor. Foi lá no deserto, Deus fez essa aliança da circuncisão. E por isso ele chama o gigante de incircunciso. Incircunciso é o contrário de circuncidado, ou seja, é o contrário de quem tem aliança. Ele olhou e disse assim: viu, esse gigante não tem aliança. Ele não pode vencer alguém que tem aliança. Aleluia. Esse gigante tem nome, mas não tem identidade. Glória a Deus, ele não pode vencer alguém que tem identidade. Eu sei quem eu sou em Deus. E quem é ele? Aleluia. Oh, glória, meu Deus do céu. O problema é que você precisa entender quem você é em Deus. E depois que você entender quem você é em Deus, irmão, não tem gigante, não tem Golias, não tem Gogó, não tem nada, irmão. Não tem diabo, não tem Satanás, não tem nada que vai te parar. Aleluia. Então ele olhou e disse assim: viu, esse gigante incircunciso está afrontando o Senhor dos Exércitos. E ninguém afronta o Senhor dos Exércitos para sair vivo. Eu vou lutar contra ele. E aí Saul foi chamado e disse assim: tem um menino ali que enlouqueceu, não tomou gardenal hoje, está doido, pirado, e ele está dizendo que vai lutar, você precisa lá fazer alguma coisa com ele. E aí desceu Saul e chegou, e o menino de 1,5 metro só de altura, ele olhou para Saul, e aí ele olhou para Davi assim e disse: viu, menino, tu tá doido, é? O que aconteceu? O pessoal está falando que tu tá dando de maluco aqui, que vai enfrentar, tu vai ser meu sogro. Ah, meu Deus. Já avisa lá, morena, que já era, já é minha, já casei. Mas menino, aí ele olha para ele e diz assim: mas você é só um menino. E ele é um gigante guerreiro desde a sua mocidade. E pior que outras traduções, se você pegar os versículos que eu li, se você voltar ali, você vai ver. Ele vai dizer assim: ele é um homem guerreiro desde criança. Eles ficaram tão doidos, estavam chamando ele, falando que ele criança, ele já era homem. E você não tem a menor chance com ele. Aí ele olhou e disse assim: porque você não sabe quem eu sou. Você está olhando só o meu tamanho e a minha aparência. O texto diz que ele era um menino assim de bela aparência, sabe, um Mauricinho, cara de Mauricinho, mais ou menos que alguém tem ideia que ele era assim. E ele olhou para ele e disse assim: você aí todo ruivinho, todo esquisitinho, rapaz, você não tem a menor chance, tá doido, menino. Aí ele olhou para ele e disse: viu, vem aqui, deixa eu te falar quem eu sou. Não sou apenas o filho do Jessé que lhe apresentaram, é mais do que isso. Aleluia. Eu tenho uma identidade, ela foi forjada lá no aprisco junto com as minhas ovelhinhas. Sabe as ovelhinhas que meus irmãos aí disseram? Pois é, um dia pulou um leão lá e eu enfrentei ele com a mão. Rasguei a boca dele com a mão. Ele olhou e falou: tá falando sério? Eu disse: estou falando sério. Vim aqui para brincar, não. Mas calma, não acabou não. Quando Deus achou que era pequeno, que era pouco, que eu já estava especialista, matador de leão, ele foi lá e mandou o urso. Pá, um urso. E aí eu fui lá e peguei o urso pela barba, desci na orelha dele. Pá, pá, pá. Matei o urso no tapa. Vem aqui, Pimpão, que comigo não vai rolar não. Transformei a pele dele num tapete. Está lá no meu redil até agora, um tapete bonito lá de urso. E aí o Saul ficou assim: uau. Mas como você fez isso? Ele disse assim: porque eu tenho uma aliança com Deus que é poderoso. Aleluia. E eu entendi que eu estava naquele lugar para um propósito. Não estava lá porque... Não, eu estava lá por um propósito. Não é sobre se um pai rejeitou, não. É sobre um propósito. E eu entendi que lá era o meu propósito.
Quando você entende isso, não existe rejeição, não existe nada na sua vida que possa te parar. Porque quando você chega, como José chegou na sala, e os irmãos dele que estavam ali, que venderam tudo ele, que traíram, que jogaram no buraco, que fizeram a vida dele um caos. Quando ele olhou para os irmãos, sabe o que ele faz? Ele primeiro sai e ele começa, ele se emociona com aquela situação, e aquela vida, e aquilo tudo que ele viveu por causa daqueles miseráveis que estavam ali. José agora tem poder, e eu estou falando de poder e autoridade, para nem precisar falar. Não precisava nem falar. Não precisava nem entrar naquela salinha, pastor. Ele podia chegar assim, só olhar de canto de olho assim, e fazer assim, viu? Aí olhar para o soldado que estava lá e fazer assim, viu? Não resolvia ou não resolvia? Mas caía todo mundo morto na hora. Vá, cabeça para tudo quanto é lado. Já era. Por que José não fez isso? Porque quando ele olhou para eles, ele entendeu que até aquele momento ele estava vivendo de promessa. E crente tem muito isso, de viver muito de promessa. Deus está cumprindo as promessas da minha vida. E o propósito, onde que está? Deus me deu um carro, a promessa se cumpriu, tá? Mas qual é o propósito para esse carro? Aleluia, porque quem vive de promessa, irmão, glória a Deus, é o pessoal lá que ajoelha lá. Não. Ele olhou e disse assim, viu, agora eu entendi. Não foi vocês que me trouxeram aqui, quem me colocou aqui foi Deus. Aleluia. E Deus me colocou aqui para cuidar de vocês, para cuidar do meu pai, para cuidar da minha tia, para cuidar da minha terra, para cuidar da minha nação. Eu entendi o meu propósito e eis-me aqui, ó Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Enquanto você não entender o seu propósito, você fica se batendo e se magoando com o irmão e com fulano, e quem não te deu oportunidade para cantar e para pregar, e quem não te chamou para pregar no congresso, que se exploda o congresso. Aleluia. Não, eu só prego agora se for nos congressos, porque os congressos... Eu já fui contaminado com isso, irmão. Eu tive pessoas que chegou para mim e disseram, aquela igreja, se fosse você, eu não pregava mais lá. Porque não te chama, quando é os congressos, chama outro. Quando é culto das ovelhas perdidas, aí te chama para pregar. Glória a Deus. Glória a Deus, porque eles entenderam, não que eu tenho alguma coisa, mas que eu sou útil para alguma coisa, de fato. Que o meu ministério pode servir de fato uma mesa, e não apenas um teatro e fazer povo pular e dançar. Glória a Jesus. Então, glória a Deus. A pessoa só me procura quando está precisando. Glória a Deus, ela entende que você é uma fonte de socorro. Aleluia. Pronto. Mas você não faz isso porque você nunca entendeu, ou não entendeu ainda quem você é em Deus. Davi sabia quem ele era, e não era um Saul que ia tirar isso dele. Então Saul olhou para ele, mas aí tem uma cartada, e aqui nós vamos caminhar para me começar a pregar, mas a pregação vai ser rapidinho, só a introdução que foi mais longa. Porque Saul chegou para ele e disse, espera ainda, tem uma aqui que eu vou te convencer com essa agora. O que ele faz? Pegou a sua própria armadura. O menino tem 1,5 m. Eu não vou falar que é baixinho, que tem gente aqui de 1,5 m, para não ficar chateado comigo. Então é de estatura reduzida. Os melhores frascos, os melhores perfumes nos melhores frascos. Glória a Deus, aleluia. Então, o menino tem 1,5 m. Saul tem 2,30 m, 2,10 m. A Bíblia diz que das alturas do ombro para cima ele era maior do que o povo tudo. O povo tem 1,70 m, ele tinha 2 metros e pouco. E aí ele pega uma armadura dele e coloca no menino. Serve? Claro que não, irmão. Fosse uma camisa, dava para fazer um nó aqui, um laço aqui atrás, né? Fazer igual aqueles manequim que te engana lá. Então, vou comprar essa camisa, vai ficar maravilhosa. Quando chega a camisa, parece uma camisola desse tamanho. Né? Não serve, mas é uma armadura. A armadura precisa ter agilidade. A armadura que não dá ao guerreiro agilidade para ele lutar, não serve para nada. Então, quando vestiu nele, aquela armadura ficou grande. Mas espera aí, ainda tem mais. Coloca aqui o capacete na cabeça dele. O capacete ficou rodando na cabeça dele. Ei, menino! E o capacete. E o menino lá. Se isso não é humilhação, o que é? Isso não é um homem que deveria cuidar daquele que está debaixo do reinado dele? O que é isso?
Se não é alguém olhando para ele dizendo assim: você não dá conta nem do que eu faço, vai dar conta do que eu não tive coragem? Você não dá conta. Olha, eu sou o pregador dos pregadores, das nações, da eloquência, da prepotência. Você jamais vai dar conta do que eu dou conta, porque eu sou demais, eu sou grande. Louvado seja o meu próprio nome. É isso que Saul está fazendo, está tentando olhar para ele e dizer assim: você não é capaz de fazer o que eu fazia, que dirá fazer o que eu não tive coragem de fazer. Mas não é só isso, o rei pega uma espada, entrega na mão dele assim a espada. E aí quando ele pega aquela espada é pesada. Ixi, não, o microfone levou. E ele segura a espada, irmão, e ele está com a armadura, não consegue mexer a armadura, e a espada muito menos, E aí o texto diz, sabe o que ele fez? Ele olhou para o rei, olhou para aquele povo e disse assim: viu, eu não tenho como manejar essa espada, porque eu não tenho experiência com ela. Mas eu tenho experiência com a arma poderosa. E aí ele tira a armadura. A pergunta que eu quero te fazer é: você fica ou permanece ou tira a armadura? Ou você permanece com ela para agradar aquele que te vestiu? Porque talvez alguém possa pensar: não, ele me deu a armadura porque ele quer me honrar, então eu vou continuar aqui tentando pregar como ele prega. Vou tentar continuar cantando como ele canta, porque ele me deu isso, porque ele quer me honrar. Então eu continuo aqui sem habilidade, sem agilidade, mas eu estou usando a armadura do cara e eu preciso honrá-lo e eu não vou tirar essa armadura. Davi olhou e falou: Saul, sinto muito. Eu sei que a sua armadura é linda, é ouro, pratas e bronzes, mas não é para mim. Então ele desabotou toda aquela armadura, ele coloca com carinho num canto ali e deixa. Aí ele pega aquela espada que ele não tinha habilidade com ela e diz: eu não vou usar isso aqui, irmão, porque, sei lá, eu vou me cortar, é mais fácil eu me cortar do que cortar ele. Então eu vou deixar aqui, tá bom, Saul? Aí deixou em cima de um cantinho, em cima de uma mesinha a espada, tudo que ele tinha, a armadura. Então ele foi no cantinho, no riacho, pegou algumas pedrinhas, colocou dentro de um alforje que ele carregava no peito, e aí ele pega aquela funda, você conhece a história, coloca uma pedra ali, e a gente pode falar das 5 pedras, o nome de Cristo, conselheiro, Deus forte, blá, blá, blá. Não é sobre isso. Ele pega aquelas 5 pedras, e aí de repente o gigante olha para ele, e ele se torna um espetáculo naquele lugar, porque o gigante olhou para ele e disse: é doido, né? Ô, Saul, tu é doido? Mandou foi o mascote aqui? Tá achando que eu sou um cachorro para eles virem com um pau com pedra na mão? Esse menino é doido? E Davi fazendo assim, ó. E aí olhou para ele e disse assim: você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por que a pedra acertou no Golias? Porque ele tinha uma brecha aqui no meio da testa, com um triângulo que cabia certinho a pedra? Não. Isso aí eu já ouvi pregação, já preguei algo parecido com isso. Nada disso, irmão. Sabe por que ele conseguiu acertar a pedra no gigante? Porque o gigante achou ele tão ridículo que baixou a guarda. O gigante tinha 2 escudeiros, não era só um, ele tinha 2. Era 2 escudos, 2 pessoas segurando o escudo na frente dele, irmão. Tem pedra que atravessa o escudo daquele. Sabe por que a pedra acertou nele? Porque o escudeiro olhou e falou: que ridículo está vindo ali. Vem aqui, Gogó, ver. E aí juntou os 3 assim, em cima dos escudos, olhando assim: rapaz, esse menino é doido, está vindo ali. E Gogó, tá lá. Gogó tira o capacete. Não é possível. Ô, menino, de repente tá... Você pode até me desprezar, mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Deus. Aleluia. Eu sou só um menino ainda, mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem me chamou. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sei para que eu fui chamado. Bendito é Deus. O gigante cai. E aí ele sobe correndo. Quando ele subiu correndo, e aqui para você entender, porque até agora a minha mensagem está a mesma coisa que você já ouviu. Está mais a mesma coisa. Então peraí, que tem alguma coisa faltando. E ela está faltando aqui, porque quando o menino correu lá para cima, que ele chegou lá em cima, ele olhou e ele pegou a funda e começou a jogar mais pedra nele. Foi isso que ele fez? Peraí. Não, irmão. A funda só derrubou o homem.
Sabe qual é o nosso problema? É que normalmente a gente não entende a estação que a gente está. Está chegando o inverno aí. O que a gente vai fazer com as nossas roupas? Vai continuar com essas roupas que a gente está usando hoje? Não. A gente fica chique, elegante, com cachecóis, com sobretudos e não sei o quê, com 3 calças. Anda, parece um boneco do posto, assim. E tantas roupas. As crianças, coitadinhas, né? Nem se mexe o menininho assim, todo. Por que isso? Porque a gente entende a estação. Porque se a gente não entender a estação e se vestir conforme ela, a gente vai sofrer com o frio. E se aí chegar o verão e a gente continuar de cachecóis e continuar de sobretudo, e continuar, o que vai acontecer? A gente vai derreter e vai morrer no calor, de tanto calor. Só que a gente entende uma coisa, preste atenção, que agora eu quero trazer isso para você. Aquele menino carregou a funda. Ele matou leão com a funda. Ele matou urso com a funda. Ele matou lobo com a funda. Ele não contou, mas com certeza isso aconteceu, porque o lobo era o principal inimigo das ovelhas. Ele matou leão com a funda, ele matou urso com a funda, ele matou cobra com a funda, ele matou sapo com a funda, ele matou aranha com a funda. Ele matou tudo com aquela funda. E aí ele sobe para um ambiente de guerra, e até o momento em que ele entra naquele ambiente de guerra, ele ainda é esse menino da funda. Mas quando ele mira, que ele derruba aquele gigante, que o gigante cai, aqui vai ter uma mudança, vai ter uma transição. Que se a gente não transicionar, a gente não segue, a gente para. Porque quando aquele gigante cai, que ele chegou perto dele, a funda já não serve mais. Sabe qual é o nosso problema, pastor Marcos? É porque a gente quer continuar carregando. Meu Deus. Deus falou, te dei a funda por um tempo, mas você precisa agora largar a mão dela. Pastor, o que eu faço? Coloca ela numa caixinha como lembrança, faz o que você quiser, mas deixa ela para trás, porque está na hora de você colocar a mão na espada. Sabe, um saudosismo da gente viver no passado. Porque antigamente nada, irmão, antigamente não existe mais. O que existe é 2026 e já está passando. Aleluia. Não estou falando que não existia coisa boa, pelo contrário, a gente foi moldado, pessoas oraram pela gente, pessoas venceram, foram para arenas de leões, nós estamos aqui graças a uma igreja que orou, graças a uma igreja que se posicionou, mas agora é o nosso tempo, e o nosso tempo mas não é mais da funda, a funda perdeu a eficácia. E se a gente não entender isso, que nós estamos vivendo em um novo tempo, estamos vivendo em uma transição, a gente vai se perder no caminho. A gente vai ficar nesse saudosismo. Não, a funda eu consigo. Não. A funda foi para aquele ambiente. Agora você vai entrar num ambiente de guerra e você precisa amadurecer e deixar ela para trás. Nem que você coloque numa caixinha lá no cantinho da sua casa, para toda vez que você entrar lá e diz, olha, esse tempo era bom, mas esse tempo passou. E agora eu sou um novo homem. E eu preciso aprender a lidar com isso. Israel, quando chegou lá na Babilônia, sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que nas margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando do tempo de Sião. E nos salgueiros que ali havia, penduramos as nossas harpas, porque nos diziam, cante um hino da sua terra. E aí nós respondíamos, como nós vamos cantar um hino na nossa terra, em uma terra estranha? Tá doido? E aí eles viveram de saudosismo. Jerusalém, 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 Jerusalém. E o povo está ali cedendo para ouvir uma canção, para ser tocado pelos que eles são tocados também, mas eles não tiveram coragem de manifestar aquilo que eles carregavam ali. Por isso Jeremias deu uma cajadada neles e disse assim, buscai a paz, a glória a Deus no lugar que eu vos enviei, porque eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas a gente não consegue se mover, sabe por quê? Porque a gente transforma isso que era uma ferramenta em um monumento. E aquilo que era apenas uma ferramenta para um tempo, a gente faz ela um altar e a gente começa a endeusar essa ferramenta. Aleluia. Diz, não, mas é assim que dá certo. O reino não é sobre dar certo. E Pepe Rumo não é sobre dar certo. A igreja está dando certo. Não, aqui não é um lugar para as coisas dar certo, não. Aqui é um lugar para as coisas fluírem. O problema é que tem pessoas que as coisas estão dando certo, eles não entenderam que não está fluindo. E se não está fluindo, não está indo para lugar nenhum. Porque Jesus olhou para aquela mulher no poço em Samaria e disse assim, viu? Se você beber da água que eu lhe der, ela vai fluir do seu interior. Meu Deus do céu, vai fluir. Não é uma coisa que dá certo, é uma coisa que flui. Meu Deus, não é coisa que funciona, é uma coisa que flui. Glória a Deus que você venceu os gigantes.
Glória a Deus que você cantou muita Cassiane. Glória a Deus por isso, aleluia. Vai vir até aí nesse dia aí, na marcha para Jesus aí. Glória, estão lembrados das coisas mais antigas. Glória a Deus, irmão. É um adorador, é um povo adorador. Mas a gente precisa entender que estamos vivendo em um novo tempo. Não é um tempo de plateias, não é um tempo de aplausos. É um tempo de morte, é um tempo da gente morrer para esse mundo e viver para Cristo, aleluia. É um tempo não da gente vir para a igreja receber, eu quero receber, não. É um tempo da gente vir derramar aqui a nossa vida, oh glória a Jesus, derramar, meu Deus do céu, aquilo que Jesus derramou sobre a nossa vida. Esse moço, esse Davi, ele sobe, quando ele olha aquele gigante, ele percebe que ele precisa crescer agora. Porque a funda funcionou, ela funcionou com o leão, ela funcionou no aprisco, ela funcionou, mas ela funcionou até ali. E quando ele olhou e disse, ele olhou e aí ele viu a espada do gigante. Eu não tenho habilidade com isso, não é sobre ter habilidade, é sobre crescer. É sobre amadurecer. É sobre você entender que não é porque dava certo, não é porque aquela campanha... Não é sobre isso. Esses dias alguém chegou para mim, glória a Deus, e ela disse assim, eu estou orando para Deus me dar um tema de uma campanha. Eu falei, glória a Deus, ore. Vai que vem uma coisa mesmo nova, né? Aí porque ela ia me mandar fazer o cartaz. Ela disse assim, Deus me deu uma campanha poderosa para você fazer o cartaz. Eu falei, foi, glória a Deus. Ela disse, coloca aí os 7 mergulhos de Naamã. Eu falei, precisava orar para isso? Alguém precisa orar, pelo amor de Deus, para fazer uma campanha 7 mergulhos de Naamã? Você nunca viu? Nunca fez? Meu Deus do céu. É a gente querendo ficar amarrado na funda, enquanto Deus diz, larga a funda, porque é tempo de espada, é tempo de guerra agora. Aleluia. É a gente, pastor, tem que fazer mais umas campanhas poderosas. Não é sobre isso. Meu Deus do céu, é sobre você se armar para uma batalha, para uma guerra que está acontecendo diariamente. E essa guerra começa contra você mesmo. É hora da gente entender que a funda deu. Que chegou o momento em que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa crescer. Irmão, a maioria das pessoas me conhece aqui há muito tempo. Glória a Jesus. Já me ouviram pregar há muito tempo. E a gente vai crescendo e vai amadurecendo, e a gente começa a entender algumas coisas que a gente não entendia. E uma delas é que eu não estou aqui para fazer você pular e dançar e relampear e me achar um pregador que pega uma mensagem poderosa. Glória a Deus que vocês lembraram do galo, porque o galo ele é fatal e a gente precisa expulsar ele das nossas cabeças. E é isso que eu preciso fazer na sua vida, que você saia daqui não dizendo, meu Deus, que pastor maravilhoso. Não, é que você saia daqui dizendo, eu preciso deixar a funda, porque Deus já me mandou pegar a espada faz tempo. Eu preciso me posicionar. Glória a Jesus, aleluia. A maravilha, irmão, que maravilha. Deixa eu pegar na tua mão aqui, que maravilha que você é um diácono, que Deus te escolheu. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas só vai dar para levar essa funda por um pouquinho de tempo. Porque existe algo muito maior, glória a Deus, que Deus tem para a sua vida. Meu Deus do céu, e a gente precisa se posicionar a cada dia para entender isso. E glória a Deus que você tem um homem de Deus sobre a sua vida, que te cobre, glória a Deus, que compreende, que beleza. Irmão, vai levando a fundazinha aí, vai treinando com ela, mas já se prepara, porque já ela perde a eficácia. Já ela perde a eficiência. Quem aqui não foi batizado? Irmão, quando eu fui batizado, Jesus, já acabou a hora, já vou terminar. Eu fui batizado com o Espírito Santo, sabe como? Eu estava indo para um retiro de jovens. Era Atos 29, o nome do nosso grupo, lá na Igreja Presbiteriana, em Cidade Ocidental, Brasília. E a gente foi para esse retiro. E eu estava nesse retiro de hoje, na verdade, uma menina lá que a gente já conversava e eu orava para Deus fazer alguma coisa. E aí eu cheguei lá e estou orando, e aí, retiro maravilhoso. Aí o pastor disse assim, agora vamos orar para almoçar. Todo mundo de joelho, colocou nós tudo de joelho. Falei, vamos orar. Aí me ajoelhei. Só que eu não estava muito com foco para nem para orar, nem pela comida, mesmo sendo crente. Mas eu estava com aquele foco naquele dia, para orar, para que Deus fizesse alguma coisa. Mas eu não queria só que Deus fizesse, que Deus fizesse algo tão poderoso, que fizesse ela vir até mim e me pedir para namorar. Meu Deus do céu, isso é muita fé.
E eu estava ali cheio de fé. Então, Senhor, aleluia. Senhor, ela está ali, Senhor, aleluia. Caso o Senhor não sabe quem é aquela, Senhor, que está com aquela camisa amarela ali. Aleluia. Pastor do céu, você não imagina o que aconteceu, Marcos, porque eu estava ali orando, daqui a pouco a menina levantou na hora assim, começou a marchar, e eu falei, tá, glória, aleluia, vai vir agora, aceito, pode vir que eu aceito. Aconteceu, irmão, não estou inventando história não. E aí ela veio marchando pro meu lado, eu falei, meu Deus, esse vai ser forte, hein? Vai ficar marcado, hein? Um pedido de namoro desse, marchando profeta. Eis que eu te digo, eu sou a tua escolhida. Vai ser forte. Irmão, quando ela chegou, ela colocou a mão na minha cabeça assim. Eu já fui falando assim. Ela colocou a mão na minha cabeça, foi se aproximando. Só que ela não tinha a voz dela. Isso foi terrível. Porque em vez dela falar numa voz massinha assim, Aguinaldo, Gui, né? Gui, você quer namorar comigo? Ela fez isso. Ela olhou e disse assim, digo para ti. Eu quase falei, não precisa falar dessa forma, você. Ela assim, digo para ti, abre a tua boca e eu encherei. Só foi isso. Quando eu fui abrir a boca, irmão, eu fiz balai, balai. E aí eu, balai, balai. E ela voltou marchando. Eu quase chamando ela, balai, balai, balai. Não conseguia mais falar. Para chamar de volta. Não, era isso a minha oração. Mas eu não conseguia falar português. Eu só falava ribalai, balai, balai, balai. E eu ali batizado, ribalai, balai, balai. E aí chamou o pastor, terminou, falou, agora vamos almoçar. E eu fui para a fila e ribalai, 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 ribalai. Aleluia. Era a funda que o Senhor tinha me entregue. Mas eu já estou velho, irmão. 30 anos de igreja. 28 anos de casado. Eu não falo mais em balai. E não é porque eu fiquei mais... Não é sobre isso. É porque foi por um tempo. Eu tinha uma mensagem. E meu Deus, e eu pregava a mensagem que eu perdi o ar. A glória de Deus. Fica nesse lugar. O poder do Espírito. Recebe. Amém, que alguém está começando assim, glória a Deus, mas a minha oração é que ele entenda que isso aqui não é um lugar para espetáculo de pregadores, isso aqui é um lugar para a gente direcionar vidas para o reino, vidas para o céu. Então eu estou aqui para te entregar uma mensagem e para dizer, larga essa funda e cresce. Está no tempo da gente amadurecer, é tempo da gente virar crentes maduros, irmão. Um dia num debate sobre usos e costumes, não sei o que, alguém olhou e disse, não, mas sabe o que é, pastor? É porque a Bíblia diz que a gente não pode escandalizar os pequeninos. Então a gente não pode fazer isso, vestir isso e aquilo. Enfim, não é sobre isso a mensagem, mas... E eu olhei para ele e falei, irmão, só que tem um problema no seu raciocínio. Porque quem dá esses problemas não é os pequeninos que estão chegando. Quem está chegando não está nem aí. Quem está chegando não está nem... Não chegou, o novo cantinho chegou assim, eu vou me converter nessa igreja. Se as irmãs tiverem vestido isso ou aquilo, ou os irmãos tiverem... Esse pastor, o tamanho do cabelo dele, eu não vou me converter por causa das tranças desse... Alguém falou esses dias, né, em algum lugar. Lá, acho que foi na nossa igreja, falando. Não lembro, se que alguém falou, eu vou embora porque é o tamanho do cabelo desse pregador. Bebo igual a baça de tanto que estava bebo. Vou embora. Não, irmão. São pessoas que já deveriam ter crescido e amadurecido, que estão nos dando essa dor de cabeça. São pessoas que deveriam ter largado a funda há muito tempo, mas estão enrolados nela. Não, porque essa funda, eu venci com essa funda, eu ganhei com essa funda. Quando eu cantava, meu Deus do céu, irmão. Eu acho que, tomar que ninguém aqui conheça, mas tinha uma irmã aqui na cidade que cantava Por Caminhos que Trilhei. Se alguém conhece, pelo amor de Deus, não fala não. É uma pessoa muito gente boa, mas desde que eu vim a primeira vez aqui em Ponta Grossa, há 17 anos atrás, ela cantava Por Caminhos que Trilhei. E aí esses dias, não tem muitos dias, 17 anos depois, ela ainda está cantando a mesma música, Por Caminhos que Trilhei. Aqui na igreja, ela chegava e o rapaz da mesa sabia o número da música do CD dela, do playback que ela ia pôr. Aí chegava e dizia assim, vou cantar, e dizia, já sabe, já sei, né, o 17. Ela falou, Por Caminhos que Trilhei.
Amém, que um dia aquilo tocou a vida dela, que tocou alguém, mas tem hora, irmão, que não serve mais, que a funda não serve mais. Quando Davi olha para aquele gigante, ele entendeu que a funda trouxe ele até aquele lugar, mas não levaria ele a partir dali. E amadurecimento é isso, é a gente entender que um dia a funda tem que ficar para trás. Um dia a gente tem que pegar a espada. E mesmo que hoje aquela armadura não sirva, a gente tem que se preparar, porque um dia a gente vai ter que vestir ela. Porque a funda, o texto que eu li, dá para colocar o texto de volta aí? Quem tiver tá ali, coloca o texto de volta, o versículo que eu li ali. Eu não sei se é o último versículo, capacete de bronze, vestiu de próximo versículo, coloca o outro. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo no alforje de quê? De guerreiro? De pastor. Só que chegou um momento, irmão, que ele precisava de passar de pastor para rei. Aleluia. Pastora, tem momento que a gente tem que passar de pastor para rei. Eu não estou falando sobre um ministério, de deixar de ser um pastor. Não estou falando nada disso. Estou falando que há um momento em que isso aqui nos ajudou a cuidar das ovelhas. Mas agora é a espada que ele não conseguiu usar. Vai ter que ter habilidade, porque agora a gente vai ter que usar para defender não apenas as suas 5 ovelhinhas, mas toda uma nação. Eu preciso terminar, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Davi chegou e olhou no olho de Saul, olhou aqui para cima, disse assim: viu, tio, deixa eu te falar uma coisa. Não desfaleça o coração de ninguém, porque esse teu servo vai lutar contra esse gigante. Sabe o que é isso? Não desfalecer o coração de ninguém é dizer assim: me dá aqui o coração de todo mundo, que eu vou cuidar de vocês tudo. Porque até então era 5 ovelhinhas, agora é uma nação inteira. E para uma nação inteira um cajado não serve, precisa de uma espada. Quando ele chegou lá no templo, e aqui a gente caminha para terminar, ele chega lá no templo, está lá aquela confusão lá, o sacerdote, e Saul está perseguindo ele, ele entrou no templo, perguntou para o sacerdote: viu, sacerdote, estou precisando aí de comida, tem comida? Ele disse: rapaz, não tem, tem só o pão da proposição, não tem problema, Jesus até falou disso. Ele falou: me dá isso aí, depois Deus vai perdoar. E aí pegou aqueles pão e perguntou para ele assim: tem uma arma? Aleluia, meu Deus, Deus é poderoso, irmão. Ele disse: tem uma arma. O sacerdote olhou e falou: tem um ali atrás do éfode. Aí disse: o que é? Ele disse assim: é a espada de Golias. Irmão, irmão do céu, ele pegou aquela espada e não conseguia direito, ele cortou a cabeça dele, e naquele momento aquela espada representava a conquista, era só isso, era um troféu. Por isso ela foi enrolada e colocada lá guardada, porque ela era um troféu, era uma memória. Mas aí de repente ele olhou para o sacerdote e perguntou: tem alguma coisa? E disse: tem a espada de Golias. Deus falou: chegou a hora. Aí disse: não tem problema, se tem só isso, vai ser isso, me dá ela aqui. Ele: não é mais um menino, agora é um rei que está se posicionando. Aleluia! Ah, meu Deus do céu, não é mais um menino pentecostal, eufórico, pregando, cuspindo nos outros. Agora é alguém posicionado que está direcionando vidas por meio da palavra. Aleluia. Glória a Deus. E para mim terminar, Davi manejou aquela espada por muito tempo. Só que aí chegou um tempo em que a Bíblia diz que os reis foram para a guerra. Davi pegou a espada e pendurou ela na parede, poliu ela e descansou. E você conhece o final dessa história. E ele ficou na varanda vacilando. E a Bíblia diz que ele cai com Betseba. Sabe por que ele caiu? Porque ele guardou a espada que não era para ser guardada. Aleluia. A funda era para ser guardada, porque ele precisava transicionar, mas ainda não era o tempo dele transicionar da espada.
Aleluia, glória a Jesus. E aí é tão poderoso, irmão, que aí Natan chegou para confrontar ele, deu uma voadora na porta, chegou nele, disse: Davi, preciso falar contigo. Que é, rapaz, tu acredita, havia um homem que tinha 2 ovelhinhas, e só tinha uma ovelhinha, na verdade, e veio um rico, e tinha um vizinho que tinha um monte de ovelha, o rico matou a ovelha do vizinho, que ele tinha só uma, e deu para o homem pegar, e meu Deus, e aí Davi fez o quê? Pegou a espada. Vamos matar esse miserável. Um maldito desse merece pagar 10 vezes mais. E ele vai restituir, ele merece morrer. E ele com a espada. E aí Natan olhou para ele e falou: cara, esse homem é tu. Você se perdeu. Porque uma coisa, escute isso para me terminar. Uma coisa é você largar a funda. Outra é você largar a sua identidade. Porque não é a funda que faz quem eu sou. É quem eu sou que vai fazer a funda funcionar ou vou deixar de funcionar. Porque chega um momento que eu não sou mais pastor de 5 ovelhinhas, seja um momento que eu sou rei. Glória a Deus, mas sou aquele mesmo homem conectado ao coração de Deus. Aleluia, bendito é Jesus. E esse rei, ele se perdeu no exato momento em que ele deixou a funda, precisou deixar a funda, deixou. Mas ele acabou deixando o menino lá também. E aí ele foi se perdendo. E quando ele se perdeu, sabe o que ele faz? Ele dobra o joelho, ele começa a chorar e diz: Natan, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. E ele começa a fazer um salmo, que é o salmo, não lembro qual é o salmo agora, 50, não é. E esse salmo ele diz assim: Senhor, dai-me um novo coração. Glória a Jesus. Dá-me um novo coração. Eu quero orar por você. Mas eu quero orar por você dentro desse entendimento. E quero te pedir que, pelo amor de Deus, se existe, irmão, algum alforje, alguma funda que está te prendendo lá atrás, está na hora de você largá-lo. E às vezes essa funda, esse alforje é alguma coisa que você viveu, que não te deixa amadurecer, que não te deixa crescer. Às vezes que você está, essa funda que está te prendendo lá atrás, é um sentimento de uma mágoa de alguém, seja lá do que for. Está te prendendo lá atrás e você está amarrado naquilo e Deus está falando: larga isso. Você transformou aquilo que era para ser apenas uma ferramenta em um monumento e você precisa deixar isso para trás. Você precisa crescer. Talvez você não vai usar uma espada, talvez você vai usar um arco e flecha. Talvez você não vai usar uma espada, talvez você vai usar uma pena e vai escrever livros e canções. Mas uma coisa eu sei, vai chegar um tempo que o galho que você fez afunda, que o material vai apodrecer, você vai ter que largá-la de um jeito ou de outro. Porque chegou o tempo da gente crescer e amadurecer. Eu estava falando com o pastor Maxwell esses dias, a gente falando sobre algumas coisas, e uma delas foi isso. Falando aí de e a gente comentava sobre isso, como que pode um povo não entender que nós estamos vivendo uma transição, que a igreja está vivendo em uma transição. E aí eles ficam numa briga, porque se a parede é cinza ou se é preta, que se exploda essa parede, ela vai ficar aqui quando a gente for para o céu. Aleluia. Se eu apago, se não apago a luz, irmão do céu, eu fico imaginando esse povo lá dentro, glória a Deus, do templo, quando a glória baixou, a fumaça tomou conta de tudo. Lá a igreja tem fumaça. Imagina lá dentro do templo, irmão, a fumaça tomando conta, aquele fogaréu, a glória, os anjos, o negócio reluzejo, e eles, meu Deus do céu. E é uma briga infantil, é tempo da gente amadurecer, porque as fundas estão apodrecendo. As pedrinhas não servem mais. A pedrinha derrubou o gigante, mas não teve poder de matá-lo. Ele precisou da espada para dar fim àquele gigante. Glória a Jesus. Então, se coloca de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Bendito é Deus. Aleluia. Eu estou aprendendo a Aleluia, Jesus. Eu queria orar por alguém. Mas não é para alguém olhar para mim depois e dizer, ele levou as pessoas lá para frente, as pessoas... Não.
Porque eu não estou aqui para... Não é sobre sentir, é sobre entender. Eu não estou aqui para fazer você sentir aí um arrepio nas costas e vir aqui para frente. Eu vou porque eu senti um arrepio. Não. Eu estou aqui para você entender que esse tempo de funda passou e agora é um tempo de espada. Glória a Jesus. E eu quero orar por você que está sentindo isso, que você precisa ir além. Eu não estou dizendo que você não está fazendo nada. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Davi derrubou um gigante que ninguém teve coragem de fazer, e mesmo assim precisou passar para um próximo nível. É sobre passar por um próximo nível, é sobre fazer algo mais, é sobre ir além. Eu sei que você quer mais. Eu sei que você quer ser mais útil. Eu sei que você quer ver aquilo que você está recebendo. Meu Deus do céu, ser útil no reino. Então eu preciso orar por você. Se você puder vir aqui na frente, por favor, deixa eu orar por você, porque Deus está te entregando uma espada nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus, bendito é Deus. Pastor, nós tivemos uma mensagem no domingo passado na nossa igreja, com o nosso pastor da nossa mesa, sabe? E ele traz o momento que o profeta Eliseu está morreu da doença, que ele ia morrer. E aí ele chamou o rei e disse: rei, vem aqui, eu preciso liberar uma palavra para você. Estou morrendo, não consigo nem falar de mim, mas preciso liberar uma palavra. Você quer? Abre aquela janela. Ele abriu, pega o arco, estica a flecha. Ele esticou, agora solta a flecha. Essa é a flecha do livramento. O homem está morrendo e está liberando uma palavra de direção. Aleluia. Aí sabe o que ele falou, pastor Marcos? Ele olhou assim: agora pega a espada, ou a lança, fere a terra. Aí o rei, 1, 2, parou. Disse, tá bom, né? Disse: miserável. Era para você ter ferido 6 ou 7 vezes. Porque reino é lugar de intensidade. Eita glória, aleluia. Agora você vai ferir os seus inimigos só 3 vezes. Se tivesse ferido 6, você ia vencer eles para sempre. Glória a Jesus. Deus está dizendo assim: estou procurando pessoas intensas. Meu Deus, aleluia. Davi, um moço que vem de um aprisco, com uma funda, com um cajado, que entende o momento que ele precisa largar tudo aquilo, tomar posse da espada. E não apenas isso, mas ela está dentro de uma caverna na região de Adulã. Quando chegou para ele, pessoas endividadas, pessoas lascadas, pessoas tudo cheio de problema, doente. E a Bíblia diz que ele cuidou de todos eles. Mas não é só cuidar, é dar direção, é dar destino. E para dar destino, glória a Deus, você tem que estar junto. E para estar junto, Davi olhou para ele e disse assim: pega aqui a espada, deixa eu te ensinar como maneja essa espada. Aí colocou na mão dele e dizia assim, ó. Meu Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens se transformaram nos guerreiros, nos valentes de Davi, que atravessavam uma cidade inteira com uma espada na mão, que a espada grudava na mão. Meu Deus do céu, aleluia. Pega essa espada e cria coragem de lutar. Aleluia. Meu Deus, eu estou ouvindo barulho de espada, irmão. E não é um pregador querendo fazer nada. Não, eu sinto barulho de espadas aqui. Eu estou entendendo que estamos trocando as nossas fundas pelas espadas. Pai, eu quero te adorar, Jesus, nessa noite, porque o Senhor liberou uma palavra sobre nós. E essa palavra que está sobre a nossa vida está nos encorajando para ser um dos valentes. Meu Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Ali a espada não dava, eu era pequeno, eu não tinha habilidade, mas agora eu preciso da espada, porque Deus já me treinou para ela, Deus já me deu força para ela e já me amadureceu para ela. Oh, glória a Jesus. Deus está te entregando ferramentas. Deus está entregando para você ferramentas. Já tenho ferramentas, pois é. Deus está colocando outras ferramentas. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Deus está te chamando como um dos valentes.
É como um dos valentes, glória a Jesus, aleluia. E é como desses valentes que ninguém deu nada, que ninguém acreditou, mas de repente um acreditou, dois acreditaram. Agora eu tenho uma espada na mão, e agora eu tenho uma missão, e ninguém vai me parar nessa missão, porque agora eu sei quem eu sou, aleluia. Deus, toma, Senhor, nossa vida em tuas mãos. Deus, que o Senhor já fez na vida desse homem, Pai. Glória a Jesus, aleluia. Mas ainda tem outras espadas e ainda tem outras armaduras. Porque a gente vai crescendo e as armaduras precisam ser remodeladas. Elas precisam ser remoldadas. E às vezes a gente entra em batalhas e aí começa essas mudanças de níveis, e a armadura precisa ainda ser mais blindada, aleluia. E Deus vai me dizendo assim que está blindando armaduras aqui para novos tempos, para novos níveis, aleluia, glória a Jesus. Ah, meu Deus do céu, aleluia, oh, glória a Jesus, louvado seja Jesus. Meu Deus, toma a vida do teu filho em tuas mãos, ó Deus, porque o Senhor está nos levando aos novos níveis. Oh Pai querido, aleluia. Ah, Jesus, parece que eu ouço o Senhor falando quando falou com Josué, e diz: não tenha medo, Josué, porque eu te levo a um novo nível agora. E não precisa temer, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia, glória a Jesus. Ah, meu Deus do céu, eu coloco uma espada nas tuas mãos. Oh, louvado seja Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, por nos levar a novos níveis. Aleluia, glória a Jesus. Oh, meu Deus do céu. Um novo nível. Um novo nível Deus está nos levando. Deus está te levando para um novo nível, para algo que você... que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. Aleluia. Nada mais, e nada mais, nada além de ti. Você é um instrumento precioso nesse novo exército que Deus está montando, em que as fundas não servem mais. Mas não se preocupe, porque Ele já tem espadas preparadas para você. Nem que para isso você precisa descobrir aonde está a espada do Golias. Lá atrás ela não servia, mas ela me deu uma meta, que um dia ela vai me servir. Um dia aquela armadura não me servia, mas agora ela me serve. Essa funda não me serve mais, mas ainda eu posso colocar ela na mão de um menino que está começando e dizer assim: comece com isso, porque ela vai te levar até a espada em outro tempo. Pai, obrigado por essa noite. Eu estou aprendendo a estar todos os
Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Maxwell, pela vida da Maria, Senhor. Pastora Maria, Senhor, que se posicionou e que, glória a Deus, aleluia, talvez um dia não imaginava, meu Deus do céu, que estaria na frente cuidando de gente, cuidando de pessoas, cuidando de mulheres, meu Deus do céu, aleluia. Um dia que o Senhor teve que arrancar a funda da mão dela e dizer: estou colocando agora uma espada na sua mão, para você defender esse povo, aleluia, glória a Jesus, para você defender essas mulheres. Meu Deus do céu, aleluia, Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela vida desse povo que me ouviu nessa noite, que me emprestou os ouvidos, e obrigado, Senhor, por ter por um momento ter sido um instrumento de despertamento, de direcionamento, e poder dizer a esse povo: está na hora da gente amadurecer, da gente crescer e viver aquilo que Deus está fazendo, de uma nova movimentação que Deus está realizando. E quem não se movimentar, ou quem não se mover dentro desse mover, vai ficar para trás. Mas eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Não sou mais uma criança, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como diz o Josué, já fui moço, hoje já estou ficando velho. Glória a Jesus, mas eu tenho tanta energia como eu tinha antes. E eu estou pronto para manejar essa espada, Senhor. Eu estou pronto para deixar a funda para trás e viver um novo nível em Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você entendeu essa mensagem, Deus falou no seu coração, por favor, joga as duas mãos para cima, bate uma na outra, aplaude a Jesus. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu coração. Pode voltar para o seu lugar, o pastor Maxwell vai encerrar. Deus abençoe, pastor, obrigado mais uma vez pela confiança, estamos aí sempre à disposição. Glória a Deus, amém, igreja? Quantos vão sair daqui hoje com a espada na mão? Amém? Deus pode contar contigo com essa espada? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Só vou chamar o Luiz aqui na frente, vem cá, Luiz. Pega pra mim, Pedro, ali rapidinho, debaixo aí tem, acho que um certificado de batismo do Luiz ali. Glória a Deus, eu já assino daí. Só vou entregar pra ele, Deus já assina. Glória a Deus, o Luiz que morreu, né, Luiz? O Luiz velho, eu novo. Deus abençoe, Luiz. Glória a Deus. Vou tirar uma foto aqui, Mid. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Luiz, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus, pastor, Deus abençoe. Pastor Regiane, Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus abençoe toda a nossa casa. Quarta-feira nós estamos aqui. E Deus tem bênção para nós aqui quarta-feira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a Giza também pelo trabalho estabelecido aqui de dança. Glória a Deus, todo mundo. Estenda as suas mãos assim agora. Eu quero abençoar a sua vida, a sua casa. Glória a Deus. Queridos, Deus falou para mim essa semana que Ele ia, 3 pessoas Deus estava curando. A gente tem orado muito para Deus ministrar cura, libertação. Glória a Deus, Eu creio ainda no poder de Deus. E eu estive pregando na sede ontem de Aguaraíva. Deus curou uma irmã lá. E depois eu estive na vigília à noite. Deus mostrou uma irmã e ministrei cura sobre ela. Deus curou a irmã. E a terceira pessoa é você, Vandrico. Deus está te dando um grande livramento hoje, uma cura muito grande. Se você crê nisso, só estenda a sua mão para receber essa bênção. E 3 curas. E essa cura é uma cura que ia começar do nada, formigar o teu pé e do nada a perna paralisar e tem que correr para o hospital e um lado, não sei se é um AVC, mas um lado do teu corpo paralisaria. Deus está te dando ligamento hoje, está tocando o teu sangue, tuas células. Então sai daqui hoje, foi bom que você veio. E eu perguntava com o Espírito Santo, e quando eu estava lá atrás, eu olhei para você de costas, assim, eu via assim, a tua perna assim, paralisando, te dando um mal-estar, um negócio. E Deus está te dando um grande livramento hoje aqui, em nome de Jesus. E para confirmação disso, quando eu tinha olhado para você foi lá atrás tomar água, você falou: rapaz do céu, tô com um negócio no meu estômago. Falou ou não falou? Aí eu falei: glória a Deus, vou ministrar a cura sobre a vida dele. Então receba nessa noite a cura, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estenda as suas mãos que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo, aleluia. Quem confirma tudo que ouviu, vai largar essa funda, vai pegar a espada na mão, vai dizer:
Evangelho puro, nosso destino. Viva! Até quarta-feira. Deus abençoe a todos. Aleluia.